certeza de que sempre vou vencer. Mesmo que o inimigo venha tentar contra mim, mas com Deus eu tudo posso, vou até o fim. Deus cuida de mim, adorando, aleluia, servindo ao Senhor, que é digno de glória, todo louvor. Ele é santo, Ele é forte, poderoso, Ele é o maravilhoso, o autor da minha fé. Ele venceu a morte pra que hoje eu esteja de pé. Aleluia. Vou sempre adorar e exaltar ao grande eu sou. Nada vai me parar, vou prosseguir sem desistir. Por mais fraca que eu acho seja a minha fé, até hoje sei que ela me mantém de pé e me dá uma certeza de que sempre vou vencer. Mesmo que o inimigo venha tentar contra mim, mas com Deus eu tudo posso, vou até o fim. Deus cuida de mim. Aleluia, servindo ao Senhor, que é digno de glória e todo louvor. Ele é forte, Ele é o maravilhoso, o autor da minha fé. Ele venceu a morte pra que hoje eu esteja de pé. Ele venceu a morte, eu esteja de pé. Ele venceu. Olá, amigos e irmãos, paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Ricardo, você está aqui junto com a gente no programa Sala de Oração. A sua presença é muito bem-vinda aqui, que Deus te abençoe. O próprio nome do programa já diz o que ele se trata. Se trata de um tempo para a gente falar sobre oração, ler testemunhos, confessar e professar aquilo que Deus tem feito na vida de muita gente, muitas pessoas, através da oração. A oração é uma arma poderosa de Deus, está à disposição do reino, está à disposição de cada crente, cada cristão. E você tem que ser alguém que ore. Essa semana mesmo, comentava com meu amigo, o pastor Vanderlei Medeiros, e ele me estava dando algumas estatísticas para mim. Ele disse que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos da América com 1.000 pastores. E a pesquisa constatou que 73% dos pastores, olha isso, 73% dos pastores não têm uma vida de oração contínua. Se o número era 1.000, então mais de 730 pessoas não tinham uma vida de oração contínua. Isso, se na verdade a gente sabe que a Bíblia diz que como é o sacerdote, assim é o povo. Então, se esse número de pastores está assim, como estão as igrejas, como estão as comunidades, na verdade é uma necessidade de transformação de realidade. Então você precisa transformar a sua realidade, a sua vida de oração precisa existir, você precisa mantê-la viva, mantê-la animada, e a gente está aqui só para pincelar algumas coisas que Deus faz, ler a palavra de Deus, te animar a orar e te convidar para coisas poderosas que Deus vai fazer na sua vida através da oração e na nossa vida também, eu creio nisso. Já começo dizendo para você que se você quer compartilhar o seu
testemunho, compartilhar com a gente uma vitória que Deus deu na sua vida, você pode mandar tudo no nosso chat. Você pode mandar o seu testemunho lá. Eu vou passar um grupo também daqui a pouco de WhatsApp para você entrar e também fazer parte desse movimento de oração que a gente está planejando aqui começar. E você pode fazer parte disso. Já vai se programando, porque todas as sextas-feiras, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, todas as sextas-feiras, às 3 horas da manhã, a gente vai estar se reunindo para poder orar. Você que vai estar no grupo, você que vai estar ali sendo municiado de informação, vai poder participar disso para a glória do nome do Senhor. Eu estou aqui hoje com a Ângela, estou aqui com o Paulinho, estou aqui com a Ana, e a gente está muito motivado com aquilo que pode acontecer através da sala de oração. E você é o nosso convidado. Já posso começar a falar sobre a imagem do dia? Então vamos lá. Tem uma frase aí de Søren Kierkegaard e ela está falando um pouquinho sobre oração. A cada programa a gente vai ler uma frase de um pensador, uma frase de um homem de Deus, uma frase de um teólogo falando sobre oração e pensando um pouquinho sobre ela. A frase de hoje ela é a seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Vou ler novamente para vocês. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Quando você e eu nos colocamos em oração, o intuito, claro, talvez no nosso subconsciente ou no nosso pensamento tá mesmo infantil, a gente pensa que a oração que a gente faz, ela mexe no coração de Deus para Deus mudar coisas, para Deus fazer coisas, para Deus operar coisas. E eu sei, muitas vezes a Bíblia nos mostra pessoas orando e Deus fazendo. Josué queria vencer uma batalha, ele ora a Deus e Deus para o sol. Muita coisa já aconteceu, enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, o povo vencia a batalha. Então muita coisa acontece através da oração, mas o intuito de orar não é movimentar o coração de Deus. Você sabe, Deus é soberano. É Deus quem movimenta o nosso coração. E quando a gente consegue orar em consonância com aquilo que Deus requer de nós, a coisa acontece, se materializa, vem à tona, traz à existência coisas. Mas a função principal da oração não é movimentar Deus, como diz o pensador aqui. É movimentar o nosso coração, é transformar-nos, não transformar a Deus, mas transformar a nós em oração. Porque quando eu oro, eu estou implicitamente dizendo: Deus, eu confio que o Senhor sabe a hora disso acontecer. Eu confio que o Senhor sabe a hora certa para isso acontecer. Eu sei, o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor tem o melhor momento. Deus nunca se atrasou. Em nenhum fato da história, em nenhum momento ele nunca se atrasou. Ele também não chega adiantado. Ele chega sempre na hora certa. Então a resposta que Deus traz, ela é para nos transformar também, para moldar-nos também. Muitas vezes Deus responde para transformar o coração daquele que estava pedindo. E muitas vezes Deus não responde também para transformar o coração daquele que está pedindo. Eu conheço um amigo, ele disse que um dia estava enfrentando uma situação financeira complicada e ele foi até o caixa eletrônico, parou na frente do caixa eletrônico e fez uma oração. Ele disse: Deus, agora eu vou abrir minha conta e vai ter aqui o valor que eu preciso para eu poder pagar e sair dessa situação. E aí ele disse que fez essa oração com fé, colocou o cartão e quando ele abriu não tinha o valor lá. Naquela hora o Espírito Santo ministrou no coração dele dizendo: é Deus quem sabe a hora de operar o milagre. Então tudo que você vê por aí no campo do determinismo, no campo da determinação, muito disso não existe, muito disso é irreal, muito disso é só uma falácia, é só um jeito de tentar movimentar Deus, mas que é impossível aos homens. Tudo que Deus faz está na soberania dele e a resposta da oração que Deus nos dá é para nos transformar, nos moldar e mexer conosco. Então também reflita um pouco nisso, pense também um pouco nisso. Isso é uma frase que eu achei muito interessante, porque ela retrata uma realidade. Sempre quando oramos, é Deus nos moldando, é Deus nos transformando, é Deus mexendo com a nossa natureza humana, que hoje em dia é a natureza que quer tudo feito rápido, quer que Deus responda logo, que tenta pressionar Deus com choro, com lamúria, ou com muito grito, ou com clamor, mas isso é impossível, porque Deus é o Deus soberano e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, respondendo a nós ou não, Ele continua sendo Deus e o trabalho de Deus é trabalhar em nós, tá certo? Para isso, agora, eu já quero te convidar então a entrar nesse grupo de WhatsApp que eu falei agora há pouco. Eu quero te convidar a participar com a gente desse grupo da oração da madrugada. Vai aparecer na tela aí um QR Code agora para você. Eu vou pedir para a Ângela colocar para a gente também um link aqui no nosso YouTube. Não sei se dá para pôr no Facebook também,
e lá você pode entrar nesse link e acessar o grupo, ou escanear aí o QR Code com o seu celular e também entrar nesse grupo. É um grupo, na verdade, de pouca movimentação, vou colocar algumas coisas lá sobre oração, sobre orar, mas é um grupo para te lembrar que às 3 horas da manhã, todas as sextas-feiras, você assumiu um compromisso de orar. Por que a sexta-feira, Ricardo? Porque no sábado a maioria das pessoas não trabalham, não tem uma atividade que precisa acordar cedo, e aí pode priorizar a sexta-feira para fazer esse esforço de oração, movimentar coisas. Quero que nesse grupo também você, ao invés de compartilhar ali uma imagem de bom dia, de boa tarde ou coisas do tipo, compartilhe motivos de oração, porque o que estiver ali é o que vai nos movimentar a orar nessa madrugada, é o que vai nos movimentar a fazer isso. Então, no final do programa eu vou voltar também com o QR Code para você que não conseguiu fazer isso agora, para você entrar nesse grupo e a gente compartilhar isso. Eu sei, eu tenho certeza, é na oração que as nossas situações serão mudadas, é na oração que a nossa vida vai ser transformada. Por orar, nós temos visto, eu tenho visto muita coisa acontecer no campo da oração. Eu tenho visto muita coisa boa que glorifica a Deus, muita coisa sendo construída, sendo feita, muita gente sendo abençoada no campo da oração e nós precisamos disso, precisamos de orar. Então entra nesse grupo, participa disso, vai ser bênção para a sua vida. Não importa de onde você está falando, não importa qual é a sua idade, você tem que assumir o compromisso com você mesmo, de às 3 horas da manhã, colocar o seu celular, o seu relógio, o que for aí, para te despertar, pede para sua mãe te ajudar, pede para o seu marido, sua esposa, seu filho, para alguém te acordar, para você poder orar nesse período das 3 até as 4 horas da manhã, e aí poder buscar Deus, poder falar com o Senhor, poder quebrar cadeias, enfim, fazer a coisa acontecer no mundo espiritual, porque você também sabe disso, o mundo natural é reflexo do mundo espiritual. O que é decretado nos céus acontece na terra. Jesus disse isso, que vocês ligarem aqui vai ser decretado nos céus e aí vai acontecer. Então confie, acredite nisso e participe disso para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Dentro desse programa também, hoje é o nosso primeiro dia, então toda essa dinâmica vai acontecer às sextas-feiras. A gente está com a intenção também de ler testemunhos. E eu também quero que você participe disso, porque se você tem um testemunho aí, você pode mandar para a gente. Digita todo ele, enfim, dá uma formatada nele e manda no grupo, tá bom? Para você não ficar alguma coisa muito extensa, salva aí numa das extensões, ou PDF, ou Word, ou alguma outra extensão que você consiga salvar e manda dentro do grupo, que a gente vai imprimir, vai fazer a leitura aqui e depois vai poder passar aqui no programa. Hoje eu quero ler o testemunho que eu peguei aqui no site da nossa igreja mesmo, de uma irmã nossa chamada Marilda. Ela está testemunhando aqui de uma cura que Deus operou na vida dela e eu quero compartilhar com vocês o testemunho dela na íntegra, tá? Na íntegra. Diz o seguinte, o testemunho da Marilda Josefa. A paz do Senhor, irmãos. Em março de 2021, eu observei um caroço na minha mama esquerda. Fui ao mastologista que examinou e disse que não era nada, que não precisava fazer nenhum exame. Era um efeito colateral de uma medicação que tomei no final de 2020. O meu corpo iria expelir naturalmente aquilo que havia em mim. Contudo, nos meses seguintes, esse nódulo continuou crescendo rapidamente. Em junho, após a carência do meu novo plano de saúde, marquei consulta com o mastologista, que fez os exames de toque e em seguida saiu do consultório para buscar os instrumentos para fazer a punção. Eu fiquei orando, ao final da oração, Deus me trouxe louvor, todavia me alegrarei. Ele me falou que viria uma tempestade forte, mas que não era para a minha morte. Eu fiquei sem entender nada. A médica voltou, fez a punção. Na hora, o que Deus me falou se confirmou em meu coração. Comecei a chorar e entendi o motivo do louvor. Mas no mesmo momento, Deus me tranquilizou e assim fez o tempo todo, durante todo o processo. A partir dali, a médica pediu muitos exames urgentes, recebi o diagnóstico de câncer maligno no seio esquerdo. Irmãos, Deus cuidou de mim e do meu psicológico de tal forma que em nenhum momento eu me desesperei. Pelo contrário, eu acalmei a minha família e os amigos mais próximos ao dar a notícia. Continuei com o mesmo louvor dia após dia em minha mente e no coração, porque Deus sempre me lembrava e falava que estava no controle de tudo, me fazendo sentir cuidada por Ele. No início de tudo eu orei e disse para o Senhor, Deus, eu não sei como será tudo isso, o Senhor sabe. E eu não sei se vou ter efeitos colaterais, o Senhor sabe. Estou em suas mãos, mas eu não quero ver a minha mãe, não quero que a minha mãe me acompanhe nas quimioterapias, pois ela vai sofrer demais e já é idosa. Não reclamei, nem questionei, continuei trabalhando, fazendo o tratamento e servindo a Deus. Sempre tive a certeza da vitória. No dia do teste para o início da quimioterapia,
a enfermeira me viu conversando, tirando foto das mensagens na parede. Me olhou e perguntou se o que eu estava tentando transmitir era porque estava ansiosa, ou que era exatamente porque eu estava tranquila. Eu apenas perguntei se ela acreditava em Deus. E disse que eu acreditava e que já tinha confirmado a minha vitória e que Deus estava comigo. Ela ficou me olhando, sem ação, e disse: com Cristo no barco vai tudo bem. Deus cuidou tão bem em detalhes dos meus dias, me apresentou amigos mais chegados que irmãos para ir comigo nos exames, nas consultas e nas sessões de quimioterapia. Eu nunca estive sozinha. Só um minuto. Eu nunca estive sozinha. Os irmãos da igreja até se revezaram nos dias das sessões de quimioterapia, sem eu sequer pedir. Lembra da minha oração quando eu disse para Deus que não queria que a minha mãe me acompanhasse no processo? Sinto a necessidade de citar e agradecer algumas pessoas. Ela faz os agradecimentos aqui dessas pessoas. Ela diz que no primeiro dia de quimioterapia, uma enfermeira chamada Mara, que congrega na UBPC da Zona Leste, quando começou a me entrevistar, e eu fui falando como tudo aconteceu e como estava me sentindo e citando Deus, ela se emocionou. E se abriu falando que estava se sentindo oprimida naquela semana, devido a um ambiente pesado no trabalho. Colegas de trabalho que não são cristãos, entre outras coisas. Disse a entrevista é para identificar se os pacientes precisam de tratamento psicológico. Entretanto, no meu caso, ela disse que não era necessário, pois via que o maior psicólogo já estava cuidando de mim. Falamos de Deus, ela, a Catinha e eu, e no fim nós três estávamos emocionadas e chorando. Deus é muito cuidadoso. Em uma ministração do pastor Vanderlei, ele citou sobre o início de sua conversão e sobre uma jovem que tinha HIV. Ele o visitou em sua casa para orar com outro irmão e disse que voltaria em um mês para ver o milagre de Deus. O irmão creu em sua loucura, mas a partir daquele momento o pastor Vander começou a agradecer a Deus diariamente pela cura daquele rapaz. Após um mês ele voltou naquela casa e o jovem estava curado. A partir daquele dia eu também comecei a agradecer todos os dias a Deus pela minha cura e pelo meu milagre. Eu queria muito participar de um simpósio de missões que se aproximava, mas com pouco tempo de tratamento eu não saberia se estaria bem para estar lá. E orei e falei para Deus que queria muito participar, mas não sabia como seria devido ao tratamento. Passado alguns meses, já na última semana antes do evento, o pastor Joel falou sobre os poucos dias que restavam para as inscrições. Naquele momento eu senti paz, me inscrevi, não me dei conta que era Deus. Primeiro dia de evento eu estava na galeria e comecei a olhar para a igreja, para todos. Era o início do simpósio daquele ano, eu estava lá. Deus me fez lembrar da oração. Eu estava ali bem, sem efeito colateral, participando do simpósio. Meu Deus, que alegria, que emoção, quanto choro. Assim segui culto após culto, me fortalecendo no Senhor e cultuando presencialmente. Após 8 ciclos de químio venal, a última químio foi feita em janeiro de 2022, eu consegui participar presencialmente da campanha de 12 dias de clamor. E que bênção, e como o Senhor me fortaleceu. Em fevereiro de 22 passei por uma cirurgia, mastectomia total do seio esquerdo. Eu estava em processo de recuperação, seguindo com o tratamento normalmente. Surgiu uma recidiva, um novo tumor pequeno, que também estava crescendo rapidamente, bem próximo à área da mama retirada. Passei por uma nova cirurgia em julho de 22. Ainda assim, eu não desisti, não esqueci do que Deus falou para mim em junho de 2021, que não seria para a minha morte e que estaria comigo. No hospital, na última cirurgia, eu vi um mar muito bravo que jogava água para todo lado. Mas depois esse mesmo mar estava calmo e tranquilo. Acordei, liguei para a Catinha para dar notícias, cantando louvor, quão grande é o meu Deus. Nos emocionamos, glória a Deus, porque Ele me mostrou que a tempestade tinha passado. Depois de 30 dias, iniciei o processo de fisioterapia, drenagem, que faço até hoje. Iniciei a quimioterapia oral, durando mais de 6 meses, tive alguns efeitos colaterais, mas em dezembro de 2022 concluímos as sessões de radioterapia e segui somente com a quimio oral. Em janeiro desse ano, 23, Deus me permitiu novamente participar do clamor dos 12 dias. Sem dúvida, eu também tenho andado pela estrada boa e iluminada, ao lado de gente boa e firmado nas promessas. Neste ano eu orei e pedi para Deus um aniversário diferente. Ele proveu tudo. Eu faço aniversário em abril. No último comprimido foi dia 4 de abril. Deus é um Deus de detalhes. Iniciei e concluí o mês com muitos presentes do Senhor em todos os sentidos. Fiquei muito feliz porque Ele me fez lembrar do que eu pedi em oração. Sim,
Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em julho de 23, completou exato 90 dias do meu último comprimido. Eu tive consulta no oncologista, levei o resultado dos primeiros exames de imagem após a quimioterapia oral e para a honra e glória do Senhor eu estou curada. Glória a Deus. Quando saí do consultório médico, eu só pensei em ir para o banheiro, ajoelhar e agradecer, bastante emocionada. Deus é maravilhoso. Obrigada, Senhor, por usar tremendamente meu pastor Joel Estevanato, ministrando os temas dos devocionais que foram tão confortantes para os meus dias após o diagnóstico. As ministrações nos cultos aos domingos e às quartas-feiras foram voltadas para o momento em que eu estava passando e Deus reforçando a certeza da vitória. Irmãos, são muitos detalhes, muitas bênçãos, muitos acontecimentos ao longo desses 2 anos, mas esse testemunho não é para falar que eu passei super bem esses dias ruins. Pelo contrário, a minha alegria continuou e continua vindo do Senhor, porque só eu e Deus sabemos de fato e na íntegra como foram esses últimos dias. Posso dizer que alguns dias foram bem ruins, mas eu escolhi confiar no Deus que me disse. Eu escolhi ser resiliente, crendo na promessa que o meu Senhor me fez. Sou grata a Deus por tanto e por tudo. Sou grata aos irmãos que oraram e têm orado por mim, por cada pessoa que o Senhor me apresentou durante esse processo, por cada cuidado e cada agir. Estou vivendo mais um milagre do Senhor, pois Ele me curou. Marilda Santos, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nosso Deus que fez, que faz e que opera milagres poderosos de Deus todos os dias na nossa vida. Esse é o testemunho da Marilda, um testemunho de cura, de presença de Deus, de poder de Deus. Entenda, meu amado, entenda, quanto mais revestido de Deus você estiver, mais a mão de Deus vai agir em sua direção, mais você vai perceber. Os discípulos, não é isso que eu quero ministrar hoje, mas os discípulos estão com Jesus no barco, é Marcos capítulo 5. Jesus está com eles ali, mas vem uma tempestade, vem uma luta, vem um grande problema, vem uma tribulação, vem vendaval, uma série de coisas acontecendo. Jesus está no barco. A primeira reação deles é se desesperar. Eles esqueceram que Jesus estava no barco. É isso que nós não podemos esquecer. E é esse chamariz que a oração nos leva. Ela nos faz lembrar, Jesus está comigo. Ela nos faz estabelecer no coração, o nosso Deus está conosco. Você não vai se esquecer de Deus se você estiver todos os dias próximo dele, se você estiver com ele todos os dias, e ele vai estar com você na hora da tribulação, da angústia ou da dor. O nosso Deus não desampara. Então creia, glória a Deus pela vida da Marilda, por esse testemunho maravilhoso. Semana que vem compartilhar também um outro testemunho poderoso para a glória do nome do nosso Senhor. E Deus é demais, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Continue com a gente aí. Agora eu quero falar com vocês da palavra de Deus. A cada programa a gente vai, vou tentar fazer cronologicamente, de acordo com como a Bíblia está apresentando as orações. Não sei se será possível ou se eu sou capaz de fazê-lo, mas começar desde o Gênesis e até onde a gente conseguir, analisando, percebendo as orações, enfim, entrando para dentro daquilo que os personagens estão falando para Deus, das conversas desses homens bíblicos com o nosso Senhor, daquilo que o Espírito Santo decidiu colocar na palavra de Deus, como uma oração que foi feita em direção a Deus e que resposta teve, enfim, tentar junto com vocês aqui pensar sobre as orações que a Bíblia traz, tá certo? De Gênesis a Apocalipse, se a gente conseguir fazer isso. E tem um texto que eu quero ler com vocês hoje, é Gênesis capítulo 4, o último versículo desse capítulo 4 é o versículo 26. Gênesis 4, 26, está dizendo assim a palavra de Deus. Também a Sete nasceu um filho a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. O que está acontecendo aqui? Aqui é a criação de todas as coisas. Alguns capítulos atrás, Deus está criando céus e terras, Deus está criando tudo aquilo que nós conhecemos hoje, luminares, planetas, fauna, flora. Deus cria também o ser humano. No capítulo 3, o ser humano cai em pecado, o ser humano erra com Deus, o ser humano ofende a presença de Deus, enfim, dá a voz a Satanás, dá ouvido a Satanás, peca. Na sequência, Adão e Eva, ele tem filhos, 2 filhos, Caim e Abel, 2 irmãos. Acontece o primeiro homicídio da história, o primeiro assassinato da história acontece aqui com Caim matando o seu irmão Abel.
Aí depois começa a contar a descendência de Caim. E aqui começa a tem a ver já com aquilo que a gente acabou de ler. A descendência de Caim começa com Enoque, depois Enoque funda uma cidade e dá o nome do seu filho à cidade. E aí eles começam a trabalhar com... Aí aparece também aqui o primeiro caso de um homem com 2 mulheres na história. Versículo 19 do capítulo 4, diz que Lameque tomou 2 mulheres, né? O primeiro caso de promiscuidade aqui da história, com uma era Ada e a outra era Zila. Ele também tem filhos, os filhos começam a trabalhar com ferro, trabalhar com bronze, trabalhar com outros materiais, e começa a existir um desenvolvimento do ser humano, né, no campo do trabalho, no campo das ferramentas, no campo daquilo que esses homens aqui trataram. Lameque já fala sobre assassinato de maneira aberta agora. Ele disse que se Caim matou, ele também matou, e agora já está virando uma coisa normal. Aí o texto, versículo 25, diz que Adão teve novamente relações com a sua mulher. Ela deu à luz a outro filho, e aí o nome dele é Sete. Ele vai tomar agora a descendência que era a descendência de Abel, ele vai tomar o lugar de Abel. Tudo aquilo que Abel fazia, que agradava a Deus, tudo aquilo que Abel fazia, que estava de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, melhor dizendo, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Sete vai substituir agora Abel. Sete está tomando o lugar de Abel. E Sete tem um filho. E o filho de Sete se chama Enos. E diz o texto que quando Enos nasce, volta-se a invocar o nome do Senhor, volta-se a orar ao Senhor, volta-se a falar com o Senhor. Desde a queda, e ali Adão e Eva tinham uma constante presença de Deus. Não havia mais a presença de Deus como era com Adão e Eva. Caim agora está no mundo, Caim está agora vivendo a sua vida sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus agindo, atuando. É claro, Deus continua reinando, controlando, no controle, mas sem a presença de Deus. A Bíblia diz que Deus descia todos os dias para ter um tempo com Adão e Eva, para conversar com eles ali, passar um tempo com eles. Não existe mais isso. Não existe mais esse tempo das pessoas com Deus. Agora elas estão voltadas para outras coisas que o capítulo 4 aqui nos diz. Agora elas estão querendo progredir, agora elas estão querendo somente viver as suas vidas. Eles estão sim, está tendo progresso aqui. Enoque tem filhos, um trabalhava com ferro, um trabalhava com música, o outro fazia outras coisas. Aí já tem umas famílias sendo formadas aqui, já tem a maldade no coração sendo enraizada aqui, tem muita coisa acontecendo, mas não existe a invocação do nome do Senhor, ninguém está falando com Deus. Eu fiz as contas outro dia aqui, são mais de 200 anos sem que exista a busca de Deus. Ou seja, existe um vácuo entre os homens e Deus. Aquilo que aconteceu em Gênesis 3 está irradiando em toda a descendência de Caim, está irradiando em toda a descendência do homem. Até que Adão e Eva, eles têm novamente relações sexuais, eles nascem outro filho, agora já debaixo da dor, já debaixo da aflição. Esse filho deles também tem um filho. Olha o espaço de tempo. Eles tiveram um filho, aqui parece que é um versículo, mas olha o espaço de tempo. Eles tiveram um filho, e quando esse filho teve um filho, voltou-se a se invocar o nome do Senhor. Talvez quando a alegria da família de Sete voltou-se a se invocar o nome do Senhor. Talvez alguém se voltou para Deus novamente e se voltou ao nome do Senhor. E a nossa oração hoje, meu amado, a oração que a gente está avaliando hoje é essa oração. É a oração de um lugar onde as pessoas se esqueceram de Deus. É a oração de um lugar marcado pelo pecado. É a oração de famílias que tiveram pessoas ali que serviram a Deus, que estiveram com Deus, que andaram com Deus, mas que por conta de erros, que por conta de vida, que por conta de várias situações se esqueceram de Deus. E a palavra de Deus para o seu coração hoje é: chegou o tempo de você voltar a invocar o nome do Senhor. Chegou o tempo de voltar a se invocar o nome do Criador de todas as coisas, daquele que tinha comunhão com a gente. O que vai levar tranquilidade para a sua casa, paz para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, é você voltar a invocar o nome do Senhor. Esqueça as imagens, esqueçam os santos desse mundo, esqueçam aqueles que são os nossos ídolos. Volte a invocar o nome do Senhor. Por mais que você tenha progredido, por mais que na sua família exista progresso, exista coisas boas acontecendo, volte-se para o Senhor. Essa é a mensagem de Deus, é aqui que a coisa está acontecendo.
quando volta a se invocar o nome do Senhor, volta-se o seu coração para Deus. Olha a descendência de Sete, é uma descendência abençoada. Olha a descendência de Caim, é uma descendência amaldiçoada. Quando você invoca o nome do Senhor, aquilo que tem que acontecer, que é da parte de Deus, que são as bênçãos de Deus, o cuidado de Deus, o calor de Deus, a presença dele, ela volta. Eles não estão, na verdade, só fazendo um ritual aqui. Eles estão trazendo Deus para perto deles novamente. Eles estão dizendo, não, a gente quer relembrar os tempos onde o Éden estava imaculado. Queremos relembrar os tempos onde a presença de Deus era real na vida das pessoas. Queremos lembrar o tempo onde vocês desfrutavam da maior dádiva do mundo. O que se perdeu em Gênesis 3 não é o Éden. O que se perdeu em Gênesis 3 é a presença poderosa de Deus. É a paz que Deus dá, é a presença de Deus. É isso que se perdeu ali. E é isso que nós não podemos perder. Para isso precisamos invocar o nome do Senhor. Daqui para frente você sempre vai ver a manifestação de Deus na história. Por mais que exista corrupção, por mais que o coração do ser humano continue sendo mal, por mais que o pecado aqui que foi concebido ainda em parentes próximos de Enos, por mais que o pecado foi parentes próximos de Sete, por mais que o pecado esteja acontecendo bem de perto ali, o pecado original, como nós chamamos, agora a presença de Deus está marcando a vida de pessoas, agora a presença de Deus está conduzindo pessoas, agora Deus voltou a se comunicar com pessoas, agora Deus voltou a falar com pessoas. Meu querido, essa é a nossa primeira menção de alguém invocando a Deus, buscando a presença, pedindo para Deus se aproximar deles. Deus venha, antes Deus vinha mesmo que eles não pediam. Mas agora chegou o tempo das pessoas invocarem a Deus, clamarem a presença de Deus, fazerem com que isso seja uma verdade, uma realidade na vida das pessoas. É isso que está acontecendo aqui. Você percebe que daqui para frente, desse ponto da história para frente, como eu falei agora há pouco, ainda existem traços de corrupção. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é totalmente inclinado para o mal. Mas você percebe um pouco à frente, Deus levantando um homem chamado Noé. Um homem que era íntegro, um homem que era reto, um homem que era justo. Um homem que com certeza absoluta era fruto da invocação, talvez da invocação do tempo de Enos. Era um homem que era resultado do clamor de alguém, resultado da intercessão de alguém, da oração de alguém. Então que você possa refletir sobre isso. As nossas mudanças, elas vão acontecer enquanto estivermos clamando a Deus, falando com Deus, buscando a Deus. Essa é a oração que a gente vai avaliar hoje, na verdade que a gente avaliou hoje, que a gente pensou sobre ela hoje. A oração onde, primeira vez na história, se invoca o nome do Senhor. Se invoca o nome de Deus, porque Deus estava distante aqui do pecado dessas pessoas. Glória a Deus por isso, louvado seja o nosso Senhor. Para a gente ir para o nosso encerramento do programa de hoje, quero chamar você novamente a participar com a gente do nosso grupo de oração, a oração da madrugada, todas as sextas-feiras, às 3 horas da manhã. A gente vai estar se reunindo, na verdade, em localidades diferentes, em lugares diferentes, mas vamos nos reunir em espírito para poder falar com Deus. Vamos das 3 às 4, clamando por situações, orando. Hoje não temos ainda nada a apresentar no sentido do grupo, mas conforme você for entrando, for participando, outras pessoas forem entrando e participando, a gente vai começar a ter vários motivos de oração, várias situações em que precisamos orar, apresentar coisas para a glória do nome do nosso Senhor Jesus. Então, leia esse QR Code aí com o seu celular, ou entre no link que está aqui na nossa transmissão no YouTube. Lá você vai ser enviado diretamente para isso e vai ser bênção para a sua vida. Tenho certeza disso, tenho certeza absoluta que você vai ser abençoado. A nossa irmã Janaína Batista, lá de Pirituba, o BBC Pirituba, um abraço para você, Janaína, que está sempre conosco. Está testemunhando também que aproximadamente há 2 anos atrás ela teve um benefício cortado, benefício do governo cortado. E para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus, o ano passado, a causa dela foi ganha na justiça. Ela disse que tem um problema, que ela usa fraldas e Deus nunca deixou nada faltar.
Aos meus olhos seria uma causa perdida, mas para o nosso Deus não existem impossíveis. Isso é verdade, Janaína, isso é verdade. O nosso Deus é o Deus que opera nas causas impossíveis. Então, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Nós temos uma oração dentro do nosso material diário, que é da Agenda Passentai. Todo dia pela manhã, às 8 horas, nós temos um devocional diário aqui, feito com o presbítero Regiane, às sextas-feiras com o presbítero Paulo. E a oração do dia é a oração que a gente vai fazer aqui sempre ao final dos nossos programas aqui, tá certo? E a oração do dia de hoje é para que você tenha foco, é por foco, pelo livramento de distrações e impedimentos que surgem em nossa vida espiritual. Nós precisamos disso. O John Piper, até comentei com o Wander no programa, o John Piper trouxe um alerta, que é um pastor americano muito conceituado e respeitado, ele trouxe um alerta. O alerta dizia o seguinte: os crentes estão dispersos, os crentes estão perdidos na vida espiritual deles. Eu sei, existe um mover todo, mundial, global das redes sociais, mas a gente precisa estar voltado, precisa estar focado. Nós somos o povo de Deus, nós somos a expressão de Deus nessa terra, então a gente não pode ficar longe nem da oração, nem da leitura bíblica, nem de nenhuma das atividades espirituais que a gente tem que fazer. E a oração do dia de hoje é para isso, é para que você e eu tenhamos foco, para que Deus nos livre de distrações, de impedimentos que surgem contra a nossa vida espiritual. Não é que surge na vida espiritual, surgem contra ela, porque quanto mais disperso você estiver, menos você pratica os exercícios espirituais, e quanto menos exercitado espiritualmente você estiver, mais fraco você vai estar. Essa é a verdade nua e crua, mais fraco você vai estar. Então vamos orar agora, pedindo para que Deus nos abençoe, para que Deus possa nos abençoar também e nós possamos ter foco. Se você puder, onde você estiver aí, curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, eu quero orar junto com você e também por você nessa hora. Oramos, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo, Deus. A esse nome foi dado o poder, a esse nome foi dado a autoridade, Deus. E nós oramos para que o nosso coração, a nossa mente, Deus, não nos roube, Senhor Jesus. Eu sei que muitas vezes a gente quer, Deus, viver distraidamente, Deus. A gente quer, Pai Santo, o entretenimento. A gente quer, Senhor Jesus, se dispersar com alguma coisa. Hoje nós somos fortemente levados a isso, mas a oração é exatamente para que isso não aconteça, Pai. Nossa oração é pedindo foco ao Senhor, que o Senhor nos conduza, em nome de Jesus Cristo, a sempre a Tua palavra, sempre a Tua Escritura. Nos conduza, Pai Santo, a um tempo de oração. Nos conduza, Pai Santo, a um tempo de concentração. Todo o ser humano precisa passar tempo com o Senhor, Pai. Precisa de um tempo exclusivo contigo, Pai. Um tempo falando, um tempo ouvindo ao Senhor, um tempo na Tua presença, um tempo de silêncio para poder ouvir a Tua voz, um tempo para sentir a brisa suave que Elias sentiu, um tempo para ficar aos pés do Senhor, Pai. Um tempo para ficar junto contigo, Deus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque, às vezes, somente aquele versículo parece que alimentou nossa alma, mas não alimentou, Pai. Aquela oração rápida, Pai Santo, para uma refeição também não é suficiente. Precisamos ter um tempo com o Senhor. Que a glória da Tua presença, que o poder do Teu Espírito Santo nos ajude a focar naquilo que é mais importante. A oração, a palavra, a consagração, o tempo com o Senhor, Deus. Abençoa cada pessoa que está, Deus, conectada com a gente, Deus. Que está participando dessa sala de oração, Deus, está participando desse tempo voltado para o Senhor, Pai, que está nesse tempo apaziguando a sua mente, Pai, sabendo, Senhor Jesus Cristo, que o mais importante é o tempo com o Senhor. É daí que vem os grandes sonhos, é daí que vem os grandes projetos, é daí que vem as soluções para os grandes problemas, Pai. É daí que vem, Pai Santo, a sabedoria, é daí que vem, Senhor Jesus, o entendimento. É ligando-nos a Ti, é conectando-nos a Ti, Senhor Jesus, que vamos ter resposta para as nossas maiores indagações, sejam elas, Pai Santo, interiores ou sejam elas do exterior, Pai. Louvado seja sempre o Teu santo nome, bendito seja sempre o Senhor, Pai. Que o Teu amor continue inundando o nosso coração, a nossa vida, e que, como temos orado, estamos orando agora, nós possamos ter um foco central, Deus. Como a Tua palavra diz, voltar os nossos olhos para aquele que é o autor e também é o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Deus. A Ti nós rendemos a honra, a Ti nós rendemos a glória, a Ti nós rendemos o louvor em todo o tempo, Deus. Guarda-nos, Deus, de toda distração, guarda-nos, Pai Santo, de sermos roubados nessa área,
para a glória, honra e louvor do teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Graças a Deus e glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, foi muito bom ter passado esse tempo com vocês aqui. Nossas sextas-feiras sempre vão ser encerradas aqui dessa maneira, com uma oração, com o tempo com Deus, falando com o Senhor. Você é o nosso convidado. Como, pastor, eu posso participar disso? Chamando outras pessoas para participar, chamando outras pessoas para assistir, para estar junto conosco. A sua participação sempre será muito importante para a gente, porque toda a programação que é feita de segunda a sexta é pensando em te edificar, é pensando em te abençoar. É uma forma da gente conseguir abençoar o corpo de Cristo e a igreja de Deus que se reúne e que pode estar conectada com a gente em todo o Brasil, em todo o planeta, em todo lugar. Que Deus abençoe a sua vida. Mandar um abraço para a Heloísa Sanches, lá de Marília, está sempre junto com a gente também. Que Deus te abençoe. Janaína Batista, bom saber que você tem um testemunho de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe. A Mari Reis também. Mari, que Deus abençoe a sua vida. Pastor William Amaral, lá de Batatais, fez aniversário esses dias, Ângela. Pastor William, que Deus abençoe a sua vida. Parabéns, mais um ano de vida. Seu Vicente Antunes também sempre conectado. Fábio Fontanese, que Deus possa abençoar a sua vida, Fabião. Alexandre Ramos, que Deus também te abençoe. Pastor Ney, lá de Montemor, um grande amigo. Neizinho, manda abraço para a Norma também, que Deus abençoe. Diácono Paulo Sérgio, também sempre junto com a gente. A Alessandra Cardoso, lá de Mairiporã, que Deus abençoe a sua vida. O Luiz Rodrigues de Souza também, que Deus abençoe. E a Michele Cruz também, que Deus abençoe a sua vida. Michele, um abraço para o Lucas também, para toda a sua família. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Hoje ficamos por aqui. Se Deus permitir e deixar, semana que vem a gente volta com mais sala de oração, mais um tempo, mais palavra, mais oração, que com certeza a gente vai sair fortificado e abençoado. Forte abraço para você. Um final de semana muito abençoado. Não se esqueça, domingo temos nossos 2 cultos às 10 e às 19 horas. Participe. Isso é crucial para que você viva em comunhão com Deus e com a igreja de Deus na terra. Forte abraço. Até mais. Deus abençoe. Paz do Senhor.